Horiko é uma vendedora de cerveja iniciante, enquanto Murata é um trabalhador que está cansado da vida profissional. Mas há um lugar onde ele pode fugir de tudo: o campo de beisebol. Durante uma partida, Murata pensa que tem diferentes formas de aproveitar. Pode ficar entre os torcedores ou escolher um jogador e observá-lo com atenção. Mas ele geralmente busca um lugar mais vazio e fica absorto com a partida. Os pensamentos de Murata são interrompidos por Horiko, que chama a atenção dele e diz que está perguntando se ele quer uma cerveja. Ele aceita e ela enche o copo e entrega para ele. Porém, Murata diz que só tem espuma, e Horiko explica que a espuma tem um teor maior de álcool, e ela está fazendo um favor colocando assim. Murata acredita e logo ela começa a rir, dizendo que era uma brincadeira, e que se ele não entende uma brincadeira, vai acabar não sendo popular com as garotas. Murata pensa que já ouviu isso milhões de vezes. Horiko enche o copo dele e ele se concentra no jogo. Porém, logo nota que ela está ao seu lado. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela diz que está apenas descansando, pois a vida de vendedora é dura. Murata pensa que essa vendedora fala muito, e é a primeira vez que ele a vê. Horiko comenta que pensou que ganharia muito dinheiro, mas subestimou o trabalho. Murata pergunta se não basta ser bonita, mas logo Horiko diz que não estava falando de beleza, e isso deixa Murata envergonhado. Ela diz que achou que ganharia muito dinheiro por tomar iniciativa, e logo começa a dizer que sabe que ela é o tipo dele, o que deixa Murata mais envergonhado ainda. Porém, eles logo se concentram no jogo, e Murata fica animado. Horiko pergunta por que ele não está com os animadores, mas Murata diz que seria muito presunçoso um trabalhador como ele tentar animar um jogador profissional, pois ele é apenas um desconhecido. Horiko diz que devem fazer um teste, e logo se aproxima do ouvido de Murata e diz para ele se animar, pois se esforça muito no trabalho. As palavras dela fazem Murata se arrepiar e ela diz que são desconhecidos e pergunta se ele não gostou de ser animado. Murata, envergonhado, diz que isso não o desagradou. E Horiko diz que o apoio dele também surtirá efeito nos jogadores. Ela diz que vai voltar ao trabalho e ele pede para ela não ir e diz que quer outra cerveja. Mas ela diz que ainda tem muito no copo dele. Então ele pega o dinheiro e diz que tem diferentes formas de animar as pessoas. Horiko fica animada e pergunta se ele está apaixonado por ela. Murata pensa que não deveria ter falado nada e ela mostra seu crachá para ele e se apresenta como Horiko. Quando se afasta de Murata, Horiko fica vermelha e pensa que falar com um homem dá muita vergonha. Ela pensa que só fez isso porque as veteranas dizem que devem ser agressiva com os clientes. Enquanto isso, Murata pensa que gostaria de ser tão confiante quanto ela. Dias depois, Murata vai assistir mais um jogo e está feliz porque vai comer enquanto assiste. Mas logo, Horiko aparece e pergunta se ele vai comer sem uma cerveja. Murata bebe e diz que a cerveja está melhor do que no outro dia, e pensa que comer bebendo algo faz a bebida se tornar ainda melhor. Ao observar a reação dele, Horiko diz que isso tem a ver com a forma que coloca a cerveja no copo, e ela tem praticado isso sem parar. Por isso a cerveja parece melhor. Murata se dá conta de que nem tinha pensado nisso. Quando ela sai, ele se pergunta se ela não precisa descansar, mas logo bate na própria cabeça e pensa que não deveria estar pensando esse tipo de coisa. No melhor momento do jogo, Murata pensa que gostaria de uma cerveja, mas não vê Horiko por perto, e pensa que se tentar encontrá-la, ela vai ficar dizendo que ele está apaixonado por ela. Então, resolve pedir cerveja a outra vendedora. Mas antes que ele possa chamar a garota, Horiko aparece e diz que está ali para ele, e pergunta por que ele iria pedir cerveja a outra garota. Murata fica envergonhado e ela diz que ele não pode traí-la, pois ela precisa dos clientes habituais. Murata diz que pode comprar cerveja a quem quiser, mas logo vemos que era apenas um pensamento dele e ele pensa que se falasse assim, talvez fosse melhor tratado no trabalho. Horiko observa a garota vendendo cerveja e pergunta se Murata prefere as garotas mais delicadas, e ele fica envergonhado. Logo, ela prende o cabelo em um rabo de cavalo e pergunta se ele voltou a se apaixonar por ela. Ele tenta dizer que nunca esteve apaixonado por ela, mas desiste e diz que da próxima vez vai comprar cerveja a ela. Horiko vai embora e Murata percebe que a cerveja ainda está com um gosto bom, e isso significa que a técnica de Horiko realmente funciona. Longe dele, novamente ela fica envergonhada e feliz por ter conseguido seu primeiro cliente habitual. Igarashi é
um vigilante do estádio há 30 anos e é encarregado de ficar com um novato chamado Takimoto, que está chateado porque achou que nesse trabalho conseguiria o autógrafo de famosos, mas percebeu que o trabalho não é assim. No estádio, Ruriko se depara com uma garotinha que está perdida de seus pais. A garotinha começa a chorar e Ruriko corre até Igarashi para que ele possa localizar os pais da garotinha. Takimoto reclama que os pais não deveriam levar uma criança tão pequena a um estádio. E Ruriko briga com ele e diz que ele não deve falar isso na frente da criança, pois isso pode fazer com que ela odeie ir ao estádio. A garotinha começa a chorar porque Ruriko gritou e Igarashi manda Takimoto entregar um caramelo para a garotinha. A garotinha come o caramelo e sorri, e Igarashi diz que se ela se perder de novo, o Senhor dos Caramelos vai ajudá-la. Isso faz Takimoto lembrar de quando ele era criança. Ele se perdeu no estádio e um vigilante o ajudou, entregou um caramelo para ele e disse as mesmas palavras. Na sala de descanso, Takimoto conta tudo para Igarashi e Igarashi diz que está feliz, pois Takimoto não odeia o estádio. Takimoto fica emocionado e do lado de fora todos ficam emocionados ouvindo. E Ruriko diz que não pode chorar e vai segurar as lágrimas, porém acaba chorando. Yuki Takino era apresentadora e detesta os fãs de beisebol. Ela detesta encontrá-los no metrô. Mesmo com toda essa raiva, ela também vai ao estádio, mas tem seus próprios motivos. O jogador número 1, Kojiro, que não chama a atenção dos torcedores como os outros jogadores. Enquanto assiste a partida, Ruriko aparece e Yuki decide que vai tomar uma cerveja. Ruriko observa que ela está com a camisa de Kojiro, e Yuki pergunta se Ruriko também gosta de Kojiro, mas Ruriko diz que é difícil ver mulheres jovens com a camisa dele e Yuki é a única dessa espécie. Yuki não gosta de ouvir isso, mas ao mesmo tempo fica agradecida por Ruriko ter dito que ela é jovem. O motivo pelo qual Yuki gosta tanto de Kojiro, mesmo detestando o beisebol, é que ele é seu marido, e ela não quer ouvir que ele está em uma fase ruim só porque se casou. Kojiro será o próximo a rebater, e logo uns homens começam a reclamar dizendo que Kojiro está velho, que é medíocre e deveriam colocar alguém mais jovem no lugar dele. Yuki pensa que é por isso que detesta os fãs de beisebol. E quando não suporta mais ouvir a reclamação dos homens, ela se aproxima furiosa e diz que eles, como torcedores, deveriam estar animando Kojiro e não reclamando. Os homens dizem que não falaram nada demais, apenas a verdade, e Yuki pergunta o que Ruriko acha. Ruriko pensa um pouco, depois sorri dizendo que Kojiro ainda manda bem, e nesse momento Kojiro rebate e marca um home run. Todos comemoram e Yuki pede desculpa por ter envolvido Ruriko na conversa, e diz que vai comprar outra cerveja como desculpa, e os homens também dizem que vão comprar. Ruriko pensa que só sabia a informação de Kojiro graças a Murata, que comentou sobre ele em outro jogo. Saindo do estádio, Yuki sorri ao ver os outros torcedores e pensa que costumava assistir o jogo da área VIP, mas dessa vez decidiu mudar e comenta que é bom mudar de vez em quando. Na sala dos funcionários, uma das vendedoras de cerveja pergunta como as outras lidam com os clientes quando eles tentam flertar e pedem seu número de telefone, pois ela não sabe como agir nessas situações. As vendedoras mais experientes dizem que apenas sorriem e passam sua conta do Insta. Assim, ficam com mais seguidores. Ruriko escuta isso e se pergunta se os clientes costumam flertar com as vendedoras, já que isso não acontece com ela. As garotas perguntam se os clientes não pedem para sair com ela, e envergonhada ela diz que um cliente pediu para sair com ela e lembra de Murata. As garotas dizem que ela deveria criar uma conta no Insta, e dizem que querem que ela passe o nome quando criar a conta. Ruriko diz que vai fazer isso e pede para as garotas irem andando até a reunião e depois ela as acompanha. Logo, Ruriko começa a procurar desesperada como criar uma conta no Insta, pois ela não é boa com redes sociais. Durante a reunião, as garotas são informadas que tem 3 homens assediando as vendedoras e elas devem ter cuidado, não falar muito com os clientes e não passar nenhuma informação pessoal. Enquanto isso, vão seguir observando. Na hora da reunião, Ruriko está distraída tentando criar a conta, mas diz que entendeu tudo e por fim fica com raiva pois não descobriu como criar a conta. No estádio, Ruriko logo avista os 3 homens. Eles pedem cerveja e começam a fazer várias perguntas enquanto gravam ela. Ruriko pensa que jamais passaria qualquer informação pessoal, então não responde às perguntas e os homens pedem que ela passe ao menos sua conta do Insta. Nesse momento, Ruriko se estressa e diz que não tem uma conta, mas se eles ajudarem ela a criar, poderão ser seus primeiros seguidores. Os homens ficam assustados, mas ajudam e Ruriko finalmente cria uma conta. Além disso, o vídeo dela dizendo que não sabe criar uma conta viraliza, mas ela fica feliz
feliz por finalmente ter uma conta no Insta. Uma garota chamada Natsuno Yamada lembra da primeira vez que foi ao estádio. Naquela época, ela se apaixonou por tudo nas vendedoras de cerveja. Logo, ela procurou formas de trabalhar no estádio, mas acabou em uma loja de comida. Ao ver Yuriko passando, ela reclama dizendo que gostaria de ser vendedora de cerveja e não sabe como foi parar ali. Mesmo se lamentando, ela sempre atende os clientes com um sorriso no rosto. Logo, seu chefe aparece e diz que vai lhe dar um aumento, e mentalmente Natsuno reclama de sua ética profissional. Murata aparece e ela o atende desanimada. Ele pergunta se ela está bem, mas logo fica com vergonha e pede para ela esquecer e sai rápido. Natsuno observa e pensa que encontrou seu príncipe e começa a fantasiar com Murata, mas logo ela pensa que não deveria pensar esse tipo de coisa. O chefe de Natsuno se aproxima e diz que devemos ficar onde nos adequamos melhor. Isso deixa ela com esperanças, mas logo ele diz que está pensando em torná-la chefe de um turno, e ela fica desanimada pensando que está crescendo no trabalho. Mas, enquanto está desanimada, uma garotinha fala com ela e diz que vai voltar mais vezes ao estádio e que comeu todo o almoço que ela vendeu. Natsuno se anima e pensa que vai aguentar mais um pouco. Dennis é um jogador estrangeiro e está desanimado pensando que não se encaixa naquele país, mas ele não sabia que aquele dia marcaria sua carreira. Durante uma partida, alguns homens comentam que Dennis é um bom jogador, mas só se preocupa com seus números pessoais e duvidam muito que ele vai conseguir se encaixar na equipe. Enquanto isso, Yuriko serve cerveja para os dois e pergunta se eles querem aperitivos, pois o time ganhou da última vez que compraram aperitivos. Os homens comentam que as táticas de venda de Yuriko estão melhorando. Enquanto isso, Dennis começa a olhar fixamente para a arquibancada. Os homens ficam assustados pensando que ele ouviu o que eles estavam falando, mas na verdade Dennis só estava olhando para Yuriko e pensando que ela era linda, e por isso acaba não se movendo durante a partida. Ele pensa que precisa se concentrar, mas quando sua vez de rebater chega de novo, ele fica distraído e sorrindo olhando para Yuriko. Durante a partida, ele não sai de perto dos outros jogadores, e os homens pensam que ele finalmente está tendo espírito de equipe, mas na verdade ele só está no melhor lugar para procurar por Yuriko. Quando chega a vez dele rebater de novo, Dennis pensa que precisa se concentrar, pois ficou distraído o dia todo. Porém, ele rebate mal e a bola cai muito perto. Mesmo assim, ele tenta correr e pensa que estragou tudo, mas ao olhar para a arquibancada, ele vê Yuriko, tropeça e cai. Mas isso faz o time ganhar a partida. Todos começam a gritar o nome dele e Dennis pensa que ali não é tão ruim. No trabalho, Murata vê que o time não está indo bem, mas pensa que ganhar nem sempre é o que importa. E além disso, esse é o clube que tem a melhor relação com os fãs, e o mascote Sanchiro é a prova disso. Enquanto estão em um treinamento, Kojiro está frustrado por não conseguir rebater bem. Então, o mascote se aproxima e dá conselhos para que ele possa rebater melhor. E usando esses conselhos, Kojiro realmente melhora e se pergunta quem está dentro da fantasia. Depois, o mascote fala com Dennis em inglês e Dennis se pergunta quem é a pessoa por trás da fantasia. Enquanto isso, Natsuno está se perguntando quando verá Murata de novo, pois ele é o seu príncipe azul. Mas logo, ela diz a si mesma que não deveria se apaixonar por um cliente. O mascote escuta tudo e diz para ela que o amor é um esporte sem regras. Depois, o mascote ajuda Yuriko, que está desanimada pois vendeu pouco. O mascote pede para ela levantar e continuar tentando, e pergunta se ela está agradecendo os clientes. Yuriko se estressa com o mascote, mas volta ao trabalho. Enquanto cumprimenta alguns torcedores, uma bola vai em direção a uma criança, e Sanchiro segura, mas não descobrimos quem está por trás da fantasia. Murata volta ao estádio e está animado, porém ele recebe uma ligação de seu chefe dizendo que anteciparam um prazo e ele será responsável pela entrega do projeto. Ele fica desanimado e logo Yuriko aparece e diz que ele parece desanimado, então eles devem dizer juntos as palavras de animação. Porém, ele não repete junto com ela e ela diz que por isso ele precisa pagar. Murata pega a carteira, mas Yuriko diz que estava só brincando. Logo passa um casal e a mulher diz que as vendedoras de cerveja são lindas e ela queria tentar ser uma. Mas o companheiro da mulher diz que elas parecem mais acompanhantes e ele não gosta disso. Ao ouvir isso, Yuriko fica quieta e Murata diz que odeia quando as pessoas dizem isso. Todos os trabalhos têm suas complicações e é grosseiro dizer coisas desse tipo. Yuriko começa a rir e dizer que ele se colocou no modo de defender sua garota. Murata fica envergonhado e pensa que para variar, ela zombou dele. E dessa vez ela foi embora sem vender uma cerveja. Mais tarde, a partida não está indo bem e Yuriko reaparece dizendo que não está vendendo muito e por isso vai ficar lá com
com ele. Ele pede uma cerveja e diz que ao ver ela trabalhando duro, viu o quanto ela leva esse trabalho a sério. Ruriko fica envergonhada, mas se esforça para tentar zombar dele e perguntar se ele está apaixonado por ela. Mas quando se afasta novamente, ela fica envergonhada. Murata pensa que vai chegar cedo no trabalho e vai realizar as atividades pensando nas palavras de animação de Ruriko. Enquanto Ruriko descobre que conseguiu vender 150 copos em seu 150º dia trabalhando, que era o seu objetivo desde o início daquele dia. A comentarista do estádio, Nagisa Sato, sempre faz uma brincadeira ao anunciar o nome de um jogador. Porém, ela está enfrentando um drama, pois não tem mais piadas. No banheiro, ela está tremendo, pois não consegue pensar em nada. Ruriko aparece, perguntando se ela está bem. Nagisa pergunta o que Ruriko faria se pensasse muito, mas não encontrasse uma resposta para nada. Ruriko diz que a resposta certamente deve estar no seu interior. Nagisa pensa que talvez Ruriko tenha razão, então leva ela para a sala para poder falar a escalação dos jogadores com Ruriko perto. Nagisa começa a falar a escalação e quando chega no momento de fazer a brincadeira, ela não sabe o que dizer. Ela lembra das palavras de Ruriko e começa a falar de como o jogador sempre a cumprimenta e como ele tem um sorriso lindo. Alguns homens tentam impedir a transmissão, mas Ruriko bloqueia a porta e diz que eles não entendem nada, pois ela está anunciando com toda a sua alma. Depois que tudo passa, Nagisa pede desculpa a Ruriko, mas Ruriko diz que não tem problema e certamente a mensagem dela chegou até o jogador. Nagisa diz que sonha em dizer que ganharam um campeonato e Ruriko deseja que isso se torne realidade. Nesse momento, passa uma estrela cadente. Durante uma reunião, o chefe de Ruriko comenta que deixaram uma mensagem na caixa de sugestões. É algo raro de acontecer, pois as pessoas nem reparam nas caixas, porém dessa vez uma pessoa escreveu 10 mensagens de carinho para Ruriko. Ruriko fica muito curiosa para saber quem escreveu. Durante a partida, ela começa a analisar todos os clientes para ver qual deles pode ter escrito a mensagem. Ela chega à conclusão que pode ter sido qualquer um, então vai até Murata e pergunta se ele está escondendo algo dela. Ela diz que ele não pode esconder nada da grande detetive Ruriko. Murata não entende nada e ela vai embora sem vender uma cerveja para ele. Ruriko continua suas buscas, mas sem sucesso, até que o chefe dela aparece e diz que já sabe quem escreveu as cartas. Eles vão falar com Takimoto e ele conta que ficou perto da caixa de sugestões e viu tudo. Não foi só uma pessoa que escreveu as cartas, mas na verdade todos os clientes de Ruriko escreveram mensagens de carinho para ela no mesmo dia. O chefe dela diz que isso é algo bom, pois significa que muitas pessoas apoiam seu trabalho. Ao olhar para Ruriko, ele percebe que ela está chorando, mas ela diz que não está chorando, aquilo não conta como choro. E o chefe pede para ela lavar o rosto antes de voltar ao trabalho. Murata compra frango enquanto Natsuno fica encantada pensando que ele é seu príncipe. E ao ir ao estádio, ele encontra com Ruriko. Ela diz que para comer é necessário ter uma cerveja e comenta que está oferecendo um extra para os clientes habituais como ele. Murata nota que é a mesma quantidade de cerveja de sempre e pergunta onde está o extra. Ela sorri e agradece Murata. Isso faz o coração dele bater forte. O time ganha a partida e Murata pensa que eles nunca ganharam um campeonato, mas talvez esse ano seja diferente. Ele acha aquele lugar agradável e gostaria de agradecer a todos. Ruriko fica com as mensagens de carinho e sozinha no vestiário abraça todas e fica vermelha. Em mais um dia, Murata vai para o estádio pensando em relaxar. Ele pensa que é como entrar em um mundo novo onde ele esquece do trabalho. Mas ele escuta uma voz e percebe que uma colega de trabalho recém-contratada também está no estádio. Ela é a Hotaru Shimizu e ao vê-la, Murata pensa que voltou ao seu velho mundo. Shimizu pergunta se pode ver a partida ao lado dele. Murata diz que não é muito de animar, mas Shimizu diz que também prefere a tranquilidade e senta ao lado dele. Logo, ela pede para ele não rir e diz que costuma assistir às partidas usando o uniforme do time. Murata pergunta se ela levou o uniforme para o trabalho, mas Shimizu diz que sempre tem um uniforme no trabalho, assim pode ir ao estádio quando quiser. Murata pensa que a empresa contratou uma grande garota. Murata pede uma cerveja para os dois, mas quando Ruriko vê ele acompanhado, fica com ciúme. Ruriko tenta menosprezar a garota, mostrando que entende de beisebol, mas logo percebe que a garota entende mais que ela e se afasta se sentindo humilhada. Durante uma pausa na partida, Murata vai comprar comida e Natsuno fica animada, mas ao ver ele acompanhado, ela se pergunta quem é aquela garota. Enquanto comem, eles pedem outra cerveja e Ruriko entrega um copo transbordando para Murata, enquanto Natsuno corre até ele, pois esqueceu de entregar o troco da compra que ele fez. Ao chegar na arquibancada, ela vê Ruriko entregando o copo para Murata e mandando ele aproveitar, e nesse momento o respeito de Natsuno por Ruriko cresce. Uma comida comum entre os torcedores é o prato preferido de cada jogador, pois assim eles sentem que estão mais próximo dos jogadores, e o que está desanimado
desanimada porque o prato de Kojiro vende pouco. Então ela compra o almoço de Kojiro e pensa que pelo menos ele vendeu mais que outro jogador chamado Mitsui. Porém, nesse momento, a mulher compra 2 almoços de Mitsui. Yuki fica incrédula pensando que Mitsui é feio e se perguntando como ele pode ter uma fã jovem. O que Yuki não sabe é que a garota é a namorada de Mitsui. Então Yuki compra mais 2 almoços para competir com ela e quando terminam de comer, as duas vão correndo comprar mais almoços e acabam comprando todos. Mas quando as duas estão saindo, veem fãs de Kojiro e Mitsui lamentando, pois queriam comprar o almoço dos dois, porém já esgotou. Por fim, as duas comem e choram na arquibancada. O dia está chuvoso e por isso Ruriko vende poucas cervejas e ainda estraga a maquiagem por causa da chuva. Ao encontrar com Murata, ela diz que é um bônus ele vê-la sem maquiagem e por isso ele vai precisar comprar uma cerveja. Murata compra e percebe que mesmo com a chuva, os jogadores estão animados, mas como a chuva não para, os juízes decidem adiar a partida. Os torcedores começam a reclamar e uma garota chamada Megumi diz ao pai que não deveria ter ido ao estádio e está detestando tudo. Yuriko diz que entende ela, pois vendeu pouco por culpa da chuva. O pai da garota diz que gosta dos dias de chuva, pois todos se ajudam no estádio. Yuriko diz que devem ser mais compassivos com a chuva. Megumi fica pensativa e depois agradece. Todos começam a desejar que o sol apareça para a partida continuar, até que o sol finalmente aparece, todos comemoram e o time vence. Sarah é a única vendedora que ainda está no ensino médio. Ela está pensativa, pois ainda não consegue ter uma conexão com os clientes como as outras vendedoras. Ela gostaria que os clientes chamassem ela pelo nome, mas os únicos clientes que fazem isso são sua mãe e seu pai. Eles dizem que ela está linda de uniforme e que é a melhor vendedora, mas Sarah diz que não é verdade, tem outras garotas e elas são muito melhores vendendo que ela. Os pais pedem para ela posar para fotos e Sarah diz que não tirem fotos. Mesmo assim, sorri. Logo, os pais dizem para ela saudar todos. E Sarah vê que, além dos pais, outros parentes também foram ao estádio. Eles começam a tirar fotos e Sarah diz que não quer fotos, mas mesmo assim sorri para todas, pois ela é uma boa garota. No vestiário, as garotas comentam que está fazendo muito calor e logo escutam um barulho. Sarah estava tentando pegar o cesto de roupa suja e algumas coisas caíram em cima dela porque uma prateleira cedeu. O grupo percebe que tem muitas coisas no vestiário que nem são utilizadas e resolvem fazer uma limpeza. Uma das garotas chamada Ona encontra um diário que ela fez com Omatsu e fica envergonhada. Yuriko aparece atrás dela e chama todas as garotas dizendo que ela tem algo muito forte para mostrar. A Ona pede para Yuriko deixá-la em paz, mas as outras garotas se aproximam e dizem que também querem ver. O chefe das meninas diz para elas trabalharem e pararem de se distrair, mas logo ele se distrai com uma revista antiga de beisebol que mostra Kojiro mais jovem e também um outro jogador que se retirou do time há alguns anos. Ele começa a falar sem parar e o grupo percebe que ele só vai parar quando terminar de reviver suas memórias. Uma das garotas encontra o uniforme antigo das vendedoras de cerveja e o chefe explica que na época tinham vendedores masculinos também. Então as garotas usavam short e os garotos usavam calça. As meninas encontram uma foto no bolso do antigo uniforme e lá tem uma garota familiar. As meninas ficam tentando adivinhar quem é, até que percebem que é Kohinata e que ela mudou muito desde aquela época. Em um determinado dia de julho, o estádio estava lotado, pois naquele dia estava acontecendo uma celebração anual de beisebol. Os jogadores famosos de 12 clubes se dividem e se enfrentam por 2 dias. Por não conhecer a clientela, as vendedoras estavam nervosas. Alguns clientes começam a dizer que as vendedoras de seus estádios são melhores e Ruriko fica estressada. Sanchiro observa. Durante um duelo de home run, Dennis está indo muito bem e quase vencendo. Mas, quando ele olha para o lado, vê Ruriko olhando para ele fixamente. Ele fica distraído e acaba não conseguindo rebater e o time perde aquela rodada. Dennis fica desolado e Sanchiro observa. Os mascotes devem entrar para animar e são advertidos, pois devem seguir o roteiro. No roteiro, Sanchiro deve derrubar um dos mascotes e eles vão iniciar uma briga para entreter o público. No fim, Sanchiro deveria perder. Porém, quando ele está no chão, Ruriko pede para ele levantar, pois estão zombando do time. Ela pergunta se ele vai deixar isso acontecer, e Sanchiro lembra de como ela ficou chateada com o comentário dos clientes, e como Dennis ficou frustrado. Então levanta, ataca o outro mascote, e todos gritam o nome de Sanchiro. No fim, Sanchiro leva bronca, pois deveria ter seguido o roteiro.